Existe um momento na vida em que você percebe que não pode mais fugir da verdade. E esse momento não é confortável, porque a verdade não chega para te agradar. Ela chega para te confrontar. Ela começa a desmontar aquilo que você construiu, não no mundo, mas dentro de você. Crenças, identidade, decisões, relacionamentos, tudo começa a ser questionado e você sente medo, porque seguir a verdade muitas vezes significa mudar quem você achava que era. Mas existe algo mais pesado do que mudar. É viver longe da verdade, porque quando você ignora a verdade, você carrega um peso invisível. Então você entende. A verdade pode doer, mas a mentira aprisiona. E é nesse ponto que nasce a coragem. A coragem de seguir, mesmo sem garantia. A coragem de deixar para trás, mesmo sem entender tudo. E então algo começa a se alinhar dentro de você. Mente, espírito, consciência. Antes, cada parte puxava para um lado. Agora, existe direção. As decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser conscientes. Você não reage mais. Você escolhe. Agora me diz, onde na sua vida você sabe a verdade, mas ainda não teve coragem de seguir? Quando você começa a seguir a verdade, algo muda na forma como você vê o mundo. Não é o mundo que muda, é você. Uma nova visão começa a nascer. Uma visão que não depende dos olhos, mas da consciência. Você começa a perceber coisas que antes estavam escondidas. E então você entende. Você não estava vendo antes. Você estava apenas olhando. Existe uma diferença enorme entre olhar e ver. Ver exige consciência. E quando essa visão desperta, ela muda tudo. Porque agora, você começa a interpretar a realidade de outra forma. Situações que antes pareciam obstáculos se tornam oportunidades. Momentos difíceis se tornam preparação. Portas fechadas se tornam direção. Nada mudou externamente, mas tudo mudou internamente. E essa mudança de perspectiva transforma completamente a experiência da vida. Agora me diz, o que você começou a enxergar recentemente, que antes você não percebia? Comenta isso. Quando você começa a seguir a verdade, algo muda na forma como você vê o mundo. Não é o mundo que muda, é você. Uma nova visão começa a nascer. Uma visão que não depende dos olhos, mas da consciência. Você começa a perceber coisas que antes estavam escondidas. Intenções nas pessoas, padrões nas situações, direções nos acontecimentos. Aquilo que antes parecia coincidência começa a fazer sentido. E então você entende. Você não estava vendo antes. Você estava apenas olhando. E existe uma diferença enorme entre olhar e ver. Ver exige consciência. E quando essa visão desperta, ela muda tudo. Porque agora, você começa a interpretar a realidade de outra forma. Situações que antes pareciam obstáculos se tornam oportunidades. Momentos difíceis se tornam preparação. Portas fechadas se tornam direção. Nada mudou externamente, mas tudo mudou internamente. E essa mudança de perspectiva transforma completamente a experiência da vida. Agora comenta que você começou a enxergar, que antes você não percebia. Aquilo que antes parecia coincidência começa a fazer sentido. E então você entende.
você não estava vendo antes. Você estava apenas olhando. E existe uma diferença enorme entre olhar e ver. Ver exige consciência. E quando essa visão desperta, ela muda tudo. Porque agora, você começa a interpretar a realidade de outra forma. Situações que antes pareciam obstáculos se tornam oportunidades. Momentos difíceis se tornam preparação. Portas fechadas se tornam direção. Nada mudou externamente, mas tudo mudou internamente. E essa mudança de perspectiva transforma completamente a experiência da vida. Agora comenta que você começou a enxergar que antes você não percebia. Quando você começa a seguir a verdade, algo muda na forma como você vê o mundo. Não é o mundo que muda, é você. Uma nova visão começa a nascer. Uma visão que não depende dos olhos, mas da consciência. Você começa a perceber coisas que antes estavam escondidas. Intenções nas pessoas, padrões nas situações, direções nos acontecimentos. Aquilo que antes parecia coincidência começa a fazer sentido. E então você entende. Você não estava vendo antes. Você estava apenas olhando. E existe uma diferença enorme entre olhar e ver. Ver exige consciência. E quando essa visão desperta, ela muda tudo. Porque agora, você começa a interpretar a realidade de outra forma. Situações que antes pareciam obstáculos se tornam oportunidades. Momentos difíceis se tornam preparação. Portas fechadas se tornam direção. Nada mudou externamente, mas tudo mudou internamente. E essa mudança de perspectiva transforma completamente a experiência da vida. Agora me diz, o que você começou a enxergar recentemente, que antes você não percebia? Comenta isso. Existe um ponto na jornada em que você não consegue mais voltar, porque sua mente despertou. E uma mente desperta não aceita mais viver no automático. Você começa a questionar. Questiona padrões, questiona ambientes, questiona até pensamentos que antes pareciam normais. E isso te protege. Te protege de manipulação. Te protege de ilusões. Te protege de viver uma vida que não é sua. E então surge uma pergunta inevitável. Qual é o meu propósito? Mas não aquele propósito superficial. Não é sobre dinheiro. Não é sobre status. É sobre significado. Sobre impacto. Sobre viver algo que faz sentido para quem você realmente se tornou. E então você entende. Propósito não é algo que você encontra fora. É algo que você revela dentro. É quando sua vida se alinha com sua consciência. É quando suas decisões refletem quem você realmente é. E nesse momento, tudo começa a fazer sentido. Agora me diz, você está vivendo com propósito ou apenas sobrevivendo? Comenta isso. Se esse vídeo falou com você, curte, se inscreve e compartilha com alguém que precisa despertar. A série completa está aqui no canal. E o livro que fundamenta tudo isso está disponível por tempo limitado no link da descrição. Você também pode apoiar esse projeto através do Pix. Vídeos novos todos os dias, às 18 horas. Isso aqui não é só conteúdo. É transformação. Be unstoppable.